É isso aí, gente. Agora nós vamos ouvir a doce palavra de Deus. Simone já falou, né? Não quero desfalar o que ela falou, foi ótimo. Mas se vocês tiverem vontade de ir no banheiro, tomar uma água, vocês vão lá agora, que a gente vai começar. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada desserviço. Coisas que são desserviço para o reino. Nós podemos começar com saber fazer, mas não fazer. Se você sabe que a igreja, né, o reino de Deus, ele precisa, e ainda assim você não faz, sabendo fazer esse algo, porque a palavra de Deus ela nos fala em Eclesiastes 9:10 o seguinte: tudo que vier à mão para você fazer, você faça conforme as suas forças. Não é conforme as suas vontades, mas conforme as suas forças. Vocês aí de trás estão conseguindo me ouvir, gente? Então tá bom. É conforme as suas forças, não as suas vontades. É o que o versículo nos fala. Se você tem força para fazer, faça. Porque se veio para você fazer, é porque você consegue e porque Deus quer que você faça. Então, se você não está fazendo conforme as suas forças, se você não está fazendo, provavelmente você está sendo inútil. Se eu não estiver fazendo, eu estarei sendo inútil. Se nós não estivermos fazendo, nós estaremos sendo peças desperdiçadas de um quebra-cabeça. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí, isso está escrito, né, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 19. Se nós não estivermos fazendo as obras, nós estamos fazendo um desserviço. Se você ficar parado, você está fazendo um desserviço. Nós entendemos que, se nós não fizermos nada, nós já estamos fazendo alguma coisa, que no caso é o desserviço. Ninguém quer um funcionário na sua empresa que faz um desserviço. Ninguém quer um funcionário que não faz nada. Deus também, ele não quer um filho, um servo, que faz um desserviço para o reino. Tem uma parte no livro de 2 Tessalonicenses 3:10 que diz assim: se não quiser fazer, que não coma. Se não quiser trabalhar, que não coma, na verdade. É claro que esse versículo está falando em um contexto diferente, um contexto de responsabilidade, de independência, é um contexto diferente, mas nós podemos trazer para cá, para esse contexto, porque ele cabe perfeitamente nisso que nós estamos falando. Temos que trabalhar para Deus. É fácil a gente só sentar e ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Não, nós temos que fazer. Se não quiser trabalhar, que você também não coma. O desserviço para o reino é a pessoa ler a Bíblia e interpretar do jeito que ela quiser. Ou manipular um versículo para o seu ganho pessoal. Um exemplo de alguém que fez isso, uma manipulação para o seu ganho pessoal, era Judas. Por causa de 30 moedas de prata, ele decidiu trair Jesus. Então você vê que a pessoa, ela está fazendo um desserviço. Ela está fazendo um desserviço. E o desserviço é pela falta de lealdade, da confiança. O que é um desserviço? O desserviço é você fazer algo que vai contra o interesse, né, o propósito, o benefício geral. Então, você vê Judas manipulando aquela situação para o seu ganho próprio. Queria 30 moedas de prata, então ele manipulou ali para fazer com que Jesus fosse pego. No caso, a traição vir à tona. E é o que muitas pessoas fazem ao ler a Bíblia. Muitas pessoas elas manipulam um versículo para continuarem vivendo uma vida de pecado. Para o seu ganho pessoal. Isso é um desserviço. Já tem cultos atrás, se eu não me engano, que estamos falando sobre equilíbrio, né? O pastor falou sobre o equilíbrio. Que não adianta você estar fazendo obras, mas você não está amando. Ou você não está amando, mas não está fazendo obras. Não adianta. Fazer um desserviço é você não ser equilibrado. Fazer um desserviço é você achar que só basta amar. Só basta fazer obras. Isso é fazer um desserviço. Isso é estar fazendo um desserviço. Sander, tem como você colocar um fundinho musical, por favor? Quando nós entramos em quando nós estamos
em um tipo de desserviço. Porque na internet existem muito essa questão de desserviço para o reino de Deus. Existe muito isso. Difamando a igreja para ajudar as pessoas necessitadas. É o que muitas pessoas fazem. É o que muitas pessoas na internet fazem. E uma das coisas que são desserviço é você tentar ajudar alguém difamando o reino de Deus. Tanto em palavras ou em ações. Você pode nem estar, talvez, difamando o nome da igreja. Você pode não estar falando mal do nome da igreja. Mas se você estiver falando de um jeito em que a pessoa que está ouvindo ela possa generalizar, você já está fazendo um desserviço. Por quê? Porque você não é um ladrão, você não é uma pessoa bitolada, porque não é porque o seu vizinho é um ladrão que você é um ladrão, que todo mundo do bairro seja um ladrão. Então, se nós não podemos falar de um jeito, falar do reino de Deus de um jeito que faça com que os ouvintes generalizem. Se ele vai generalizar, não é problema seu. Mas se você der ao ouvinte um entendimento errado do que você se você está fazendo isso de dar ao ouvinte um entendimento errado, você já está fazendo um desserviço. Agora, da parte dele, se ele vai generalizar, não te importa. Já vi pessoas que falam que são crentes, né? Tentar ajudar alguém difamando o nome da igreja. Difamando, talvez não difamando, mas atacando algumas coisas na igreja, atacando certas igrejas. E isso faz com que só haja uma briga entre o povo de Deus. O povo de Deus vai ficar brigando, porque não é isso, mas é isso sim, não é. E aí, isso vai acabar tendo uma briga entre o povo do reino de Deus, o povo de Deus, e aí, o que realmente precisaria acontecer é as pessoas ajudarem as outras, que estão precisando de Deus, mas isso não vai acontecer. Porque está todo mundo brigando entre si, os crentes tudo brigando. É o que você mais vê na internet. Se você entrar na internet, o que você mais vê na internet é crente brigando com crente. E aí, o que nós teríamos que fazer é ajudar as pessoas, mas nós estaríamos fazendo isso. Ajudar espiritualmente, fazendo a fé daquela pessoa crescer. E isso automaticamente mancha o nome de Deus. Se você está manchando o nome da igreja, você está manchando o nome de Deus. Então, você não pode de forma alguma fazer algo que possa difamar o reino de Deus. Tanto em ações ou em palavras. Porque tem pessoas que fazem isso. Fazem isso. E isso vai ajudar mais ainda as pessoas que não querem ali uma transformação. Vai fazer com que as pessoas, elas falam mais mal do reino. E aí, isso vai englobar os cristãos, todos os cristãos, e as pessoas vão acabar generalizando a igreja de Deus. E aí, menos pessoas estarão com o coração aberto para receber a transformação da palavra de Deus. Não é que você não pode falar algo ou comparar certos assuntos, mas se você faz isso para ajudar outras pessoas, eu vou ajudar aquelas pessoas, mas comparando certas coisas, você tem que pensar se isso que vai sair da sua boca vai atrapalhar que as pessoas conheçam a Deus, ou queiram conhecer a Deus, ou se vai fazer com que as pessoas odeiem mais a igreja. O que você vai falar é para ajudar que as pessoas conheçam Deus, para que elas queiram conhecer a Deus. E se a pessoa não faz isso, ela vai acabar sujando o nome da igreja, sujando o nome de Cristo, sujando o nome da Bíblia. O que eu falei? Automaticamente, se você mancha o nome da igreja, você mancha o nome de Deus. Automaticamente. E aí vocês podem notar que quase tudo que acontece, as pessoas elas colocam nas costas da igreja, elas colocam por culpa, porque isso aconteceu porque a igreja não ajudou. Porque isso é função da igreja. Na minha função é função da igreja. Cadê a igreja para ajudar isso? Cadê a igreja? Como se tudo fosse culpa da igreja. Como se só a igreja fosse a única instituição que resolvesse tudo. Como se a igreja ela fosse culpada por tudo que acontece. Por dar mais valor ao dízimo, dar mais valor a cantar, dar mais valor a pregar, do que ajudar as pessoas que precisam de comida, as pessoas necessitadas. Sendo que a igreja é uma das instituições que mais ajudam as pessoas que precisam.
tanto em cestas de alimento, tanto tem igrejas que deixam que essas pessoas morem no fundo da igreja, ou ajudando financeiramente se a pessoa realmente precisar de dinheiro. E aí muitas das vezes esses crentes poderiam ajudar essas pessoas falando de Deus, para que a alma delas fossem salvas. Mas o que elas fazem? Elas destroem ainda mais o reino de Deus, que é a própria origem desses crentes, que é a origem cristã. Porque, na verdade, a nossa origem, ela vem de Deus. Se os seus antepassados não são só os pais dos seus pais, da sua mãe, mas vem da Bíblia. A sua origem, ela vem da Bíblia, vem de Deus, vem de Jesus. Quando você só expõe de um jeito, mostrando erros do evangelho, defeitos que acontecem em outras igrejas ou em outros ministérios, as pessoas que não são do reino, as pessoas que não congregam, essas pessoas, elas vão olhar e vão falar: para que eu vou na igreja? Se pastor é ladrão, se pastor é adúltero, se os membros não mudam. Você vai estar fazendo serviço para o reino. Porque essas pessoas, elas que não são do reino, elas não vão querer conhecer a Deus. É como no hospital. Tem pessoas que têm medo de hospital. E se uma pessoa que tem medo de hospital, ela escuta uma coisa que aconteceu em um hospital, um abuso, por exemplo. Essa pessoa que tem medo de hospital, ela vai ficar com mais medo de hospital, com mais medo de médicos. Vai ficar com mais medo. E principalmente daquele hospital. E aí o que vai acontecer? Naquele hospital não existe só um médico. Não existe só aquele médico que violou certos pacientes. Mas existem outros médicos que estão fazendo bom trabalho. Eles estão fazendo seus bons trabalhos. A Bíblia nos fala em Mateus 18:6 o seguinte: quanto a esses pequeninos que creem em mim, Deus falando, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa ela fosse jogada no lugar mais profundo do mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Em outras linguagens, esse versículo ele fala: ai daquele. Pequeninos. O versículo que fala pequeninos, ele está englobando crianças, discípulos, pessoas que são humildes, dependentes e receptivos à mensagem do reino. O versículo ele está sendo claro. Se nós não nos atentarmos, nós temos que atentarmos. Temos que prestar atenção para nós não sermos pedra de tropeço na vida dessas pessoas. E o que seria ser uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas? Seria, nessa ocasião aqui, seria você falar de defeitos. Como, a igreja só se importa com dízimos. Porque aquele pastor é muito pilantra. Porque isso. Aquele cara ali, não. Isso aqui, para pessoas que não conhecem o reino, para pessoas que não leem a Bíblia, para pessoas que não querem uma transformação de vida, é apenas um pretexto e uma ajuda para que elas não abram o coração para Deus. E para que eles espalhem uma má reputação do reino de Deus. Se o reino de Deus tem uma má reputação, as pessoas que precisam ser alcançadas poderão não ser alcançadas. Em nenhum momento eu estou falando que nós temos que mentir. Não, esconde aí, porque se descobrirem ou fingir esconder, não. Em nenhum momento eu estou falando que nós temos que esconder que pastor, tem alguns pastores que são pilantras, como também existem médicos que assediam. Não estou falando que nós temos que esconder, fingir que não acontece. Estou falando que quando nós formos pregar, falar de Cristo, você não vai difamar a igreja. Nós não vamos difamar o lugar no qual nós temos comunhão com Deus, no qual nós nos aproximamos mais de Deus. Nós não vamos difamar. Na qual nós ouvimos sobre Deus, nós não vamos difamar. O lugar que nós aprendemos sobre Deus. Se nós estamos difamando esse lugar, as pessoas não vão ser alcançadas de um jeito bom. Elas vão ser alcançadas de um jeito ruim. O que vai chegar a elas vão ser coisas que as pessoas que precisam
de Deus se afastem mais de Deus. E aí é que vem uma coisa. Todo lugar tem gente safada. Todo lugar tem gente pilantra. Que suja tanto o nome da medicina, o nome da igreja, o nome dos advogados, dos políticos. Em todo lugar existe gente safada. Mas aí, como eu falei lá no início, o que eu falei? Eles colocam tudo por conta da igreja. Como se a igreja fosse o único lugar que acontecesse essas coisas, esses escândalos. É só a igreja que acontece isso. Isso vai se tornando uma distorção. Distorce o evangelho. E isso vai fazendo com que as pessoas não queiram mais aprender sobre Deus. Porque, como que eu vou confiar naquele pastor? 3 pastores já me enganaram. Aquela igreja é daquele jeito. Aquela igreja é assim. Sendo que existem outras igrejas, existem outros pastores. Existem outros médicos que não assediam as pessoas. Essas coisas de nós falarmos mal do reino de Deus para pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente só faz com que elas odeiem e falem mais mal do evangelho, do cristianismo. Isso aqui é um desserviço para o reino. O que é um desserviço? Abre em Atos 8, por favor. Atos 8, do 9 ao 24. O que é um desserviço? Vocês vão abrir em Atos 8 e a gente vai ver um desserviço mostrado pela Bíblia em Atos 8. Em Atos 8, não vou ler ainda, podem abrir aí tranquilos. Fala sobre um cara chamado Simão. E esse cara, ele gostava de se fazer de importante. Ele se fazia de importante, ele gostava disso. Por causa das feitiçarias dele. Esse Simão, ele não era o Simão, Pedro, ele era o Simão o mago. É um outro Simão. E ele gostava de se fazer de importante por causa das feitiçarias na qual ele fazia. Isso fazia com que as pessoas que viam a feitiçaria dele, elas acreditassem que vinham de Deus, achavam que era o nome, o homem de Deus, o grande poder, que é a palavra que eles chamam. Atos 8. E aí o que acontece? Ele deixava Simão o mago, ele deixava que as pessoas, elas acreditassem que esse poder vinha de Deus. Mas mais pra frente no versículo, o que acontece? Ele faz pior. Ele oferece dinheiro, uma recompensa para Pedro e João, para que eles dessem a ele um dom na qual Pedro e Simão estavam ali distribuindo, né, as pessoas, que era tocar nas pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então, o que Simão fez? Falou, me dá aí que eu te dou um dinheiro em troca disso, em troca desse poder. Só que Simão e Pedro acham isso tão asqueroso da parte dele, que falam que a inveja dele é amarga como o fel. Vocês sabem o que é o fel? O fel, que o versículo fala, é um líquido que tem na nossa vesícula. Se você pesquisar, vai falar lá que é amargo. Se alguém provou, eu não sei. Mas você vê o quão repugnante Pedro e João acham da parte de Simão, por ele ter oferecido um dinheiro para que eles, os dois, dessem esse poder a ele, para que ele continuasse enganando as pessoas. Agora vamos ler a passagem? Em Atos 8, do 9 ao 24. Está escrito o seguinte, morava ali um homem chamado Simão, que desde um tempo atrás fazia feitiçarias entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes aos mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. E afirmavam, este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo, eles o haviam deixado, os samaritanos, assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem que Filipe tinha dado a respeito das boas notícias do reino de Deus. E a respeito de Jesus Cristo, e também foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirados com os grandes milagres que Filipe fazia, as maravilhas que Filipe fazia.
os apóstolos que estavam ali em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, Pedro e João, oraram para que as pessoas de Samaria recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, e aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos colocavam suas mãos sobre as pessoas, Deus dava a eles o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu colocar as mãos sobre alguém, essa pessoa também receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você esse seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como o fel. E vejo também que está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Vocês se lembram quando o Sander falou aqui na quarta-feira, no culto, que nós não podemos roubar a glória de Deus? E esse versículo mostra que Simão, o mago, ele quis roubar a glória de Deus. No momento em que ele fala: quero que vocês me deem esse poder. Assim, quando eu colocar as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então você vê aqui que Simão não não reconhece que é um dom, mas ele sabe que vem de Deus. Então você vê que ele está tentando roubar a glória de Deus usando o próprio dom de Deus. E nós vemos nesse versículo que Simão ele estava ali fazendo um desserviço para o reino. Não só por estar deixando que as pessoas acreditassem que as feitiçarias dele era o grande poder, mas também tentando roubar a glória de Deus para ele, quando se trata de um dom do Espírito Santo que vem de Deus. Não era de Pedro e João, para que ele pedisse, me dá. Não era. Se ele quisesse, ele tinha que pedir para Deus. Então você vê uma ignorância ali. Uma coisa que nós temos que pensar é: isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, vai ser um desserviço para o reino? E aí, provavelmente você vai ter uma resposta. Provavelmente você vai saber se você deve continuar falando, parar de falar ou falar. E aí, porque ai daquele que fizeram os meus pequeninos tropeçarem. Vamos voltar no versículo 11. Versículo 11 e 12. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo... Quem são eles? Samaritanos, os samaritanos da cidade. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo Simão fazia com que eles ficassem admirados, assombrados com as suas feitiçarias. E o versículo 12 continua: mas eles acreditaram na mensagem de Filipe, a respeito das boas notícias do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Uma coisa que nós podemos notar aqui é, nesse versículo, nós vemos que os samaritanos estavam confundidos, estavam uma bagunça, juntando que as feitiçarias eram um dom, mas acreditava também no que Filipe tinha falado sobre as boas novas, porque eles acreditaram na mensagem de Filipe, mas eles também achavam que o que Simão fazia vinha de Deus. Então nós notamos uma confusão que Simão fez com que eles acreditassem. A confusão que eles, ali os samaritanos, talvez estavam enfiados. Se você está deixando alguém em uma confusão espiritual, você está fazendo um desserviço para o reino. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. Esse é o maior desserviço que nós podemos fazer para o reino de Deus. É deixar alguém em uma confusão espiritual. Muitas das vezes nós nos fazemos de fracos, falando: ai, eu não consigo, está muito difícil, todo mundo me abandonou. Todo mundo tem uma história triste. Todo mundo aqui tem uma história triste para contar. E a maioria, mesmo tendo histórias tristes, está fazendo
um melhor, está melhorando a sua vida, está caminhando para o seu propósito. Agora a gente poderia passar todo o nosso tempo aqui nessa terra, só falando das nossas tristezas. Ai, que isso aconteceu, que aquilo aconteceu. A gente passaria a nossa vida inteira aqui na terra fazendo isso de um jeito super fácil. Mas o que isso adiantaria? Isso não ajudaria em nada. Não é porque eu no Instagram estou toda felizinha, que quer dizer que eu não tenho histórias tristes. Não quer dizer que você que tem histórias tristes, você não vai ser fiel tanto nos dízimos, nas ofertas ou na adoração e devoção a Deus. Não é porque você tem histórias tristes que você não vai congregar. Não é porque você tem histórias tristes que você não vai adorar a Deus com louvores e orações. Você tem histórias tristes, eu tenho histórias tristes, mas talvez a pessoa que está do seu lado tem histórias 3 vezes piores do que a sua. Você não tem que ficar vomitando seus problemas emocionais a vida inteira. Não. Sabe por quê? Porque talvez a pessoa para quem você está vomitando o tempo todo as suas mazelas emocionais, ela tinha uma coisa para te fazer crescer. Só que como? Para te fazer melhorar. Mas como que ela vai te dar bênçãos? Como que ela vai te fazer crescer se você não para de vomitar? Não para de... Não dá nem tempo da pessoa respirar. A pessoa já está lá, não sei o quê. A vida inteira, o tempo todo. Se você não consegue todos os dias, toda hora, você está fazendo isso, vomitando suas mazelas emocionais para pessoas. Faz assim, você vai comprar um caderno. Vai lá no supermercado. Você vai pagar R$3 no caderno. Não sei quanto que é um caderno, gente. Você vai pagar um valorzinho no caderno e aí você vai escrever nele assim, Diário da Depressão. E aí, nele, você vai escrever todas as suas tristezas. Você está lá escrevendo, não sei o quê, me roubaram, que as coisas não vão para frente. Fechou o caderno, você vai fazer as coisas. Porque senão nós não vamos conseguir fazer nada na nossa vida. Muita gente está parada espiritualmente, está parada fisicamente, nas suas finanças, no seu trabalho, porque ela não para de vomitar as suas mazelas, as suas tristezas emocionais. Ela não para de vomitar. E aí, como que a pessoa vai te ajudar se você não para de vomitar nela? O que acontece é, se você, o tempo todo nós estivermos vomitando essas tristezas, essas coisas, porque não deu certo ainda. Eu fui roubado. Aquele pastor me enganou. Eu não consigo perdoar. Ela mentiu para mim, eu não consigo. Não vou conseguir, não posso. Ela mentiu. Você não vai conseguir crescer. É isso que vai acontecer. Você não vai conseguir ajudar outras pessoas que precisam da sua ajuda. Você não vai se ajudar. E você, mesmo que você talvez comece a ajudar alguém espiritualmente, dizendo, você em algum momento você vai desfazer tudo que você fez. Porque a pessoa ela vai, talvez de um jeito que você falar, de um jeito que você, ou algo que você falar, a pessoa ela vai entender o quê? Nossa, ele está cansado da igreja, né? Nossa, a igreja suga demais essa pessoa. Meu Deus, ele não tem tempo para nada. O tempo todo a igreja, a igreja, a igreja. Isso vai se tornar um desserviço para o reino de Deus. Se você é uma pessoa que vomita muito as suas mazelas emocionais, em algum momento você vai estar fazendo um desserviço para o reino de Deus. Escreve num diário, gente. Eu posso garantir que é ótimo. Eu tenho um diário para escrever depressões e tristezas e coisas que não dão certo e coisas que eu quero. Eu tenho. Porque quando nós falamos de fazer um desserviço para o reino de Deus, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando principalmente de sujar o nome de Deus. Se você é uma pessoa amargurada, não desconta em Deus, porque Deus não tem nada a ver com a sua amargura. Deus não tem nada a ver com a sua amargura. Se você não consegue ler a Bíblia e ver que você tem que ser fiel, não desconta no pastor. Porque pastor é ladrão. Ladrão é você que rouba de Deus, você não. Porque eu sei que nós que estamos aqui, nós sabemos, nós vemos que tudo, nós reconhecemos que tudo é de Deus. A sua vida, o ar que você está respirando, se Deus quiser,
Segurar seu ar agora, ele segura. O seu braço, o seu coração, a sua voz, o seu dinheiro, os seus filhos, tudo é de Deus. Nós reconhecemos, então aqui eu acredito que não tenha ladrão. Quando nós estamos falando de não fazer um desserviço, nós estamos falando de dar testemunho da sua fidelidade com Deus, da sua adoração a Deus, do seu servir a Deus. Um desserviço é você falar mal da sua própria origem. A sua origem, ela vem de uma família milenar. Ela vem de uma época muito, muito distante. Nós temos o pai mais poderoso e mais rico que existe na terra. Nós, como igreja de Cristo, nós somos uma família. Se nós somos uma família, existe um patriarca que é Deus. Existe uma figura central, um líder da família. Então, os filhos, nós somos filhos. E se os filhos fizerem algo de errado, fora do que o patriarca nos ensinou, nós estaremos manchando o nome da nossa família. E com certeza, automaticamente, estaremos manchando o nome do nosso líder. A nossa origem, ela está em Cristo. Como que você vai falar mal da sua origem? Como que você vai falar mal da origem que está em Cristo? Um homem, o Filho de Deus, que veio, que desceu e viveu todo o seu tempo na terra sem nenhum pecado. A nossa origem, ela é a mais honesta, a mais verdadeira, a mais justa, a mais organizada e a única que faz com que nós chegamos ao Pai. Não faça um desserviço para a sua família, não faça um desserviço para o patriarca da nossa família. Todo pai que é feliz com a sua criação, ele cuida bem dela. Repita comigo para nós terminarmos aqui. Eu vou trazer orgulho ao patriarca da família. Mais uma vez. Eu vou trazer orgulho ao patriarca da nossa família. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço ao pastor. E eu espero que vocês tenham recebido de Deus essa noite, como eu também recebi durante todo o momento que eu estava estudando.